Olá a todos, voltamos aqui com mais um vídeo para tratarmos de mais assuntos filosóficos e neste vídeo eu irei falar sobre o lugar da mulher na sociedade brasileira. Por que esse tema? Porque mês de março é o mês da mulher, 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E sobre este tema nós vamos nos aprofundar um pouco sobre o tema, sobre o assunto. Antes de começarmos com o tema, eu quero dizer para você, jovem do ensino médio, foquem nos estudos, foquem na aprendizagem de vocês, para que vocês consigam bons empregos, para que vocês consigam crescer econômica, intelectualmente, porque no mundo de hoje o conhecimento é fundamental. Então se dediquem aos estudos, se dediquem à filosofia e isso será fundamental para o seu futuro. Voltando ao tema das mulheres, eu vou começar falando sobre a questão da violência contra elas. Como, quando e por que teria surgido ou teria iniciado esse processo de denegrir a mulher, o sexo feminino? Qual é a origem do machismo e por que o homem se acha superior às mulheres? Então a origem desse pensamento vem desde a antiguidade. No mundo grego, que é o mundo patriarcal, a mulher era vista apenas como uma serviçal, apenas como alguém que deveria procriar e cuidar da casa e do marido. Vindo o período romano, eles absorveram muito da cultura grega e os romanos também, eles passaram a considerar a mulher ou entendiam a mulher como um ser inferior, como um ser serviçal do homem e para se procriar e cuidar da casa também, a moda grega. A partir da Revolução Francesa é que a questão dos direitos do homem e da mulher começaram a fazer parte da pauta do pensamento dos intelectuais. Então, a partir dessa revolução, da Revolução Francesa, que aconteceu no século XVIII, é que as sociedades humanas elas passam a pensar na questão dos direitos individuais. Então, voltando a essa questão da mulher, elas não podiam, na Grécia Antiga, participar dos debates públicos, dos debates políticos em públicos, elas podiam frequentar as festas religiosas e assistir às peças de teatro. Já o sacrifício aos deuses, elas também não podiam fazer. Em Roma, que era uma sociedade patriarcal, a mulher tinha o papel de cuidar e educar os filhos. Essa era a missão da mulher. Porém, a sociedade humana, ou o pensamento, a cultura da sociedade humana, ela não é homogênea, ela é heterogênea. Não são todas as culturas que pensam da mesma forma. Cada povo, cada sociedade desenvolve os seus valores, desenvolve a sua maneira de entender o mundo. Na Grécia e em Roma, a mulher era tida como um ser inferior ao homem. Isso não acontecia no Antigo Egito. No Egito, as mulheres, elas geravam, elas cuidavam, elas curavam, era também função da mulher cuidar dos doentes. E as mulheres no Antigo Egito, elas eram bem tratadas, podiam ter propriedade privada, receber remuneração, tinham direitos, tá? As mulheres no Antigo Egito tinham direitos, elas podiam recorrer até aos tribunais caso se sentissem lesadas em alguma coisa.
Então, essa visão do papel da mulher, essa visão que a mulher é inferior ao homem, é uma visão machista, é uma visão construída através do tempo, porque é uma visão muito cômoda para o homem, colocar a mulher numa situação de rebaixamento, numa situação subserviente em relação ao homem. Então, esse processo patriarcal de domínio da mulher pelo homem, ele é um processo que várias sociedades humanas o adotaram. Porém, como eu disse para vocês, as sociedades são heterogêneas, não é assim em todo lugar. Tem tribos, tem lugares, tem regiões que a mulher é que é a líder, as mulheres é que tomam a frente. Porém, nós ocidentais, herdeiros do mundo grego e romano, nossa sociedade, nossa cultura absorveu essa maneira de ser, este pensamento de que a mulher, ela tem que servir o homem. Lá no século XVIII, o filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, ele vai escrever um romance pedagógico chamado O Emílio, que é um romance que vai falar sobre educação, como deveria ser a educação do menino e como deveria ser a educação da menina. Então, no seu romance pedagógico, O Emílio, ele vai dizer que Emílio seria um garoto nobre, fazia parte da nobreza, porém ele era órfão, havia perdido os seus pais, mas teve uma boa educação. Então, nessa narrativa, no livro, Rousseau, ele vai dizer que Emílio, ele deveria ser educado de forma emancipatória. Ele deveria receber uma educação múltipla, com os diversos saberes. Ele deveria ser preparado para liderar, para estar em posição de destaque. Este romance, ele vai descrever, Rousseau vai descrever qual é o aprendizado que a criança e que as pessoas deveriam ter de acordo com sua faixa etária. Então, em determinada faixa etária, ele deveria ter certa educação, em outra faixa etária, outra educação, e chegar o momento, a partir dos 15 anos, quando ele começa a ter que aprender de maneira mais contumaz as áreas do conhecimento, então ele deve ter uma educação emancipatória, uma educação que o prepare para a vida. Além da questão intelectual, o ensino para o Emílio, o garoto, deveria ser moral, religiosa e social. Então, o Emílio, neste romance, representa a figura masculina, deveria ser educado para liderar, para comandar. E também aparece uma outra personagem, Sofia. Então o romance trata da educação do Emílio, o menino, e de Sofia, uma menina. Como Sofia deveria ser educada? De maneira diferente de Emílio. Ela deveria ser educada para ser a esposa ideal para Emílio. Ela deveria ser preparada para cuidar da casa, para cuidar do marido, para cuidar, enfim, dos afazeres domésticos, enquanto Emílio deveria ser cuidado de ser educado para ser emancipado, para ser um ser dominante. Sofia, a sua educação fazia com que ela fosse eternamente submissa ao marido. Ela teria que viver num estado de minoridade, ou seja, na dependência dos desejos do marido. Ela deveria viver na periferia e nos espaços do saber e do poder, mas nunca no topo do poder.
Como eu disse a vocês, nós do Brasil, nós herdamos o pensamento greco-romano e isso contaminou a nossa sociedade. Tanto é que o Emílio foi escrito no século XVIII, já bem após o período greco-romano, e ainda assim no século XVIII, Rousseau, que era um filósofo iluminista, ele tinha essa mentalidade de que o homem deveria ser preparado para liderar e a mulher deveria ser preparada para ser submissa. E olha que na época este romance ele foi assim considerado algo moderno, algo importante, porque a mulher estava sendo educada para servir, mas ela estava sendo educada, porque anterior a isso, nem esse tipo de educação para servir ela tinha. Então foi considerado uma novidade para a época, foi considerado algo revolucionário esse pensamento de Rousseau, em que a menina deveria ter uma educação diferente do menino. Neste romance ele trata disso. Então, a educação de Emílio e educação de Sofia, um para liderar e a outra para servir a Emílio. De certa forma, Emílio e Sofia representam a nossa sociedade. A sociedade, no caso a brasileira, não só a brasileira, mas de um modo geral, grande parte das sociedades, a mulher ela é vista apenas como uma auxiliar, sempre num estado ou numa posição inferior à do homem. Nós somos herdeiros desse pensamento patriarcal, machista e dominador em relação às mulheres. Em nossa sociedade, a mulher ela é vista como alguém que tem um lugar específico. Muitas vezes a gente ouve, lugar da mulher é na cozinha, lugar da mulher é lavar, mulher tem que lavar louça, mulher tem que lavar roupa, mulher tem que cuidar da casa. Sendo que o homem, ele se coloca sempre numa posição de destaque. O homem ocupa os melhores lugares e a mulher, ela sempre está numa posição inferior. Então, este é o pensamento, que o mundo, de um modo geral, contemporâneo tem, porque nós herdamos exatamente essa cultura. A mulher no Brasil, ela conseguiu direito ao voto somente em 1932. A mulher vive numa situação de agressão constante. Agressão verbal, agressão física, agressão sexual. Existem mulheres mortas constantemente. Toda semana na mídia a gente vê feminicídio, a gente vê violência contra a mulher. Isso é o que a mídia mostra, fora aquilo que acontece e que a gente não tem acesso. Mas por que isso? Porque a nossa sociedade, ou na nossa sociedade, desde tempos passados, determinou que a mulher deveria ser submissa ao homem, que a mulher teria que apanhar e ficar calada, que a mulher teria que ser violentada e ficar calada. Teve uma época no Brasil em que tinha o legítimo direito, a legítima defesa da honra, em que o homem podia matar a mulher sob a denúncia de traição. Então, isso tudo fez com que a mulher, no caso a brasileira, fosse oprimida por décadas, em que o homem tinha determinada posição na sociedade e a mulher tinha que ser sempre inferior, sempre submissa. No caso, no Brasil, as mulheres trabalham mais, trabalham fora de casa e em casa, cuidam dos filhos e recebem cerca de 25% a 30% menos que os homens na mesma função, em uma empresa, em uma fábrica. Nos lugares de chefia, ainda são poucas as mulheres em situação de destaque, em posição de destaque.
E sobre essa problemática toda desse mundo machista, deste mundo patriarcal, Simone de Beauvoir, escritora, filósofa, ela escreveu em 1949 a obra dela chamada O Segundo Sexo. Sua obra, O Segundo Sexo, representa a mulher, que seria o segundo na sociedade. O primeiro seria sempre o homem. Então ela vai dizer que o mundo masculino ele se apropriou do positivo. O que é o positivo? Ser homem. Do neutro, ser humano. E do negativo, ser mulher. Ela é o estudo que ela faz a partir da análise, a partir de acompanhar e de ver a realidade da sua época. A mulher se colocava, de acordo com o livro dela, a mulher era entendida, isso ela descrevendo a visão que o homem tem da mulher, tinha e tem da mulher, havendo como algo negativo, a fêmea. A mulher foi identificada como outro, o que levou a uma perda da sua identidade. Então, essa questão da mulher ter um espaço fixo na sociedade, um espaço definitivo, seria uma opção do homem. E é óbvio que o homem queria colocar a mulher numa situação de inferioridade. O papel da mulher em nossa sociedade foi definida pelo homem. E Simone de Beauvoir faz um apelo. Foi o homem que colocou a mulher nessa situação de inferioridade. E a mulher aceitou isso. Então Simone de Beauvoir vai dizer que cabe à mulher reverter essa situação através de políticas, através de pressões políticas e através de ações, para que a mulher possa ter o seu lugar de destaque na nossa sociedade. A mulher, ela pode fazer as mesmas coisas que o homem. O homem pode ser piloto de avião, a mulher também pode. O homem pode ser empresário, a mulher também pode. O homem pode ser atleta, a mulher também pode. Então a mulher pode as mesmas coisas que o homem. E seria até tolice do homem, por parte do homem, querer medir força com a mulher. Na nossa sociedade existe espaço para os dois. E existe posição de destaque para os dois. Basta ser competente para ocupar a posição. Não há nada de admirável em uma mulher liderar uma empresa. Não há nada de admirável em uma mulher governar uma nação. Qual é o problema nisso? Basta estar capacitada e dominar a arte e quando chegar lá fazer bem feito, que é o caso da mulher. Ela sempre faz as coisas de maneira melhor que os homens. Então existe um preconceito, um machismo bobo, que a mulher e o homem não precisam ficar se degladiando, procurando o seu espaço na sociedade. Existe espaço para ambos. A mulher pode fazer tudo aquilo que o homem faz. Não é nada de espantoso essa situação. Então, em relação ao Dia Internacional da Mulher, Mary Wollstonecraft, ela escreve um livro que vai reivindicar o direito da mulher na sociedade. Esse livro, essa obra que ela escreve é em resposta à Constituição Francesa, elaborada em 1791, que excluía as mulheres da categoria de cidadãs. O documento denunciava a proibição do acesso das mulheres aos direitos básicos, como educação formal, por exemplo. Outra pensadora que reivindica também o direito das mulheres é Olympe de Gouges. Ela publicou na França a Declaração dos Direitos da Mulher, em 1791, que exigia que as mulheres e homens tivessem igualdades de direitos. Portanto, a mulher, ela não deve se calar na sociedade, ela deve se colocar à disposição da sociedade para criar um mundo melhor. Essa questão de que a mulher não pode trabalhar, a mulher não pode estudar, a mulher não pode ser independente, é um erro.
Geralmente, os homens que não aceitam que as mulheres trabalhem, que as mulheres estudam, são os mesmos que futuramente vão desamparar as mulheres e elas não vão ter condições de sobreviver de maneira independente. Portanto, o Dia da Mulher, né, comemorado 8 de março, o mês da mulher, mês de março, e o objetivo deste vídeo é conscientizar a todos, através dos pensadores, dos filósofos, de que a mulher ela tem as mesmas condições e capacidades que o homem no cotidiano, na nação, na sociedade. Eu termino aqui esse vídeo, um abraço a todos e até a próxima.